jornalista de economia, Thaís Herédia, conversou com o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Correia de Medeiros. Na conversa, o secretário adiantou que, se todos os estudos forem bem-sucedidos, nós poderemos ter uma vacina contra a Covid em dezembro deste ano. Vamos acompanhar. Secretário, obrigada por falar com a CNN. O senhor está se preparando para dar a notícia que o brasileiro mais quer ouvir. Que notícia vai ser essa? Quando chega essa vacina? Quando que ela vai estar disponível para as pessoas se protegerem da Covid? Olá, Thaís, tudo bem? Primeiro, quero parabenizar a você, cumprimentar você e a toda a equipe da CNN e todos os telespectadores. Essa é a notícia que todo brasileiro sonha, na verdade, né? É receber exatamente quando que nós temos uma vacina. Veja bem, uma vacina não é uma coisa tão simples de ser feita, né? Existe hoje no mundo, sei lá, 200 ou mais de 200 companhias, laboratórios, grupos de pesquisas, universidades, tentando descobrir uma vacina para a Covid. Pelo óbvio, né? Pelo motivo, pela a situação que nós estamos vivendo hoje no mundo inteiro. Que tem que passar por várias fases clínicas para nós termos a vacina na ponta, como nós chamamos, como costumamos dizer, né? Para que a vacina seja aplicada ao paciente, que é onde a gente nos interessa com relação a isso. Dentre tantas vacinas que estão em diversas fases clínicas, algumas estão já na fase 3. E o Brasil e o Ministério da Saúde fez parte desse consórcio, que é a vacina que nós gentilmente chamamos da vacina de Oxford. Na verdade, é uma vacina que está sendo desenvolvida pela AstraZeneca, juntamente com a Universidade de Oxford, no qual, no Brasil, a Universidade Federal de São Paulo participa da fase 3 dessa vacina. E, portanto, o Ministério da Saúde, o governo brasileiro, fez uma encomenda tecnológica, né, com um valor extremamente importante para que nós pudéssemos ser pioneiros juntos com alguns países no mundo, assim que essa vacina se mostrar a eficácia e a segurança, como nós chamamos, né, os aspectos farmacodinâmicos e farmacocinéticos extremamente relevantes e importantes para a população. Nessa encomenda está previsto um primeiro lote, e esse primeiro lote está para chegar em dezembro, e o segundo lote em janeiro. Então, muito em breve, se tudo der certo, né, se todos os estudos derem certo, se nós tivermos a segurança, a biossegurança necessária desta vacina, nós teremos a vacina em dezembro, com a ajuda de Deus e o esforço e o trabalho de toda a comunidade científica. Secretário, qual que é o planejamento do governo federal, do Ministério da Saúde, para a distribuição dessa vacina? Por exemplo, quem vai ser o primeiro grupo a ser atendido? Se há esse pensamento de fracionar o atendimento em grupos, por exemplo, como os de maior risco? Thaís, assim, na verdade, assim, isso tem muito a ver com a minha secretaria, com a Secretaria de Vigilância em Saúde. A Secretaria de Vigilância em Saúde é uma secretaria que toma conta do Programa Nacional de Imunização. Então, a nossa capacidade de capilaridade, né, de aplicarmos vacina no nosso país é de longa história, né? Todos nós sabemos da história da vacinação desse país, o como nós somos eficientes em aplicarmos a vacina, não só na época de campanha, mas durante o país inteiro. Então, na verdade, existe sim uma capacidade extremamente rápida da distribuição dessas vacinas. Mas, pelo óbvio, desse primeiro e segundo lote, a gente está falando de 30 milhões de doses, 30,4 milhões de doses. E aí nós temos, portanto, uns estudos epidemiológicos que vemos que existe um grupo prioritário. Claro, todo mundo precisa ser vacinado, mas existe um grupo prioritário. Qual é o seu grupo prioritário? O grupo que tem uma idade mais avançada. Todos os estudos mostram, né, que a doença se mostra ao seu lado mais grave, mais sombrio, com um grupo prioritário com uma faixa etária mais avançada, que a gente chama, portanto, de um grupo de risco. Associado a isso, muitas vezes esse grupo de risco tem também comorbidades. Então, na verdade, o primeiro grupo, digamos assim, prioritário, seria o grupo com idade mais avançada, com comorbidade. Mas não podemos esquecer daquele grupo que está na linha de frente, que são os profissionais da saúde. Né? Nosso país hoje, é verdade, nós somos o segundo país no mundo com número de casos confirmados, mas somos o primeiro país no mundo com número de casos de recuperados.
Isso é muito importante, Thaís. Sabe Secretário, por quê? agora... Porque só um minuto, se você me Claro. permite, 2 segundos para concluir. Por que isso é importante? Porque esses números de recuperados refletem o esforço dos nossos profissionais de saúde, que estão lá na linha de frente, salvando vidas. E, portanto, o grupo, voltando à sua pergunta original, tanto o pessoal de mais idade, né, acima de 60 anos, com comorbidades, e os profissionais de saúde se constituem o nosso primeiro grupo prioritário. O governo já está preparando alguma campanha para evitar filas, por exemplo, nos postos de saúde, porque as pessoas vão querer sair correndo para se imunizar. Com certeza. A gente está exatamente esse aspecto estava ontem mesmo reunido com a minha equipe da Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunização, já pensando nessa estratégia de como nós vamos fazer a estratégia para a distribuição e para a vacina, para não criar pânico, para não criar tumulto, né, para que isso seja um processo relativamente seguro, né, para toda a população, Mas certamente sim, ontem mesmo nós estávamos reunidos com a equipe de imunização exatamente pensando nessa estratégia. Mas volto a lembrar, né, a nossa capacidade de estratégia de vacinação do Sistema Único de Saúde, ela é amplamente conhecida pelo brasileiro, né? O brasileiro confia no nosso sistema de imunização, né? Por falar nisso, hoje é o dia pedindo licença à Covid, como eu ouvi hoje é o Dia Mundial das hepatites virais, né? É o que nós chamamos de Julho Amarelo. E nós temos muito o que comemorar. Eu estou aqui com o meu Julho Amarelo, temos muito o que comemorar. Fizemos uma entrevista há pouco tempo sobre o Julho Amarelo, que tem a ver também com vacina. Nós temos a vacina da hepatite A, temos a vacina da hepatite B, que também vacina a hepatite D, e garantimos tratamento para todo paciente que tem hepatite C. A nossa luta, Thaís, é para que em 10 anos a gente possa eliminar em termos que eu digo, erradicar as complicações da hepatite C. Né? E é nesse sentido que nós queremos cada vez mais comunicar à população brasileira o quanto o SUS se faz presente, o quanto o Ministério da Saúde está de forma ativa trabalhando nesse sentido. Secretário, o senhor falou em 30 milhões de doses. Qual é o planejamento do Ministério da Saúde em termos de investimento ou gasto com essa vacina? Quer dizer, depois desses 30 milhões, quantas virão? Muito bem. O primeiro estudo que nós fizemos foi de uma cobertura, a priori, né, uma cobertura vacinal semelhante da influenza. Né? Nós gastamos no Brasil, nós utilizamos no Brasil cerca de 100 milhões de doses, né, para fazermos a cobertura que fazemos atualmente de influenza. Né? E nessa encomenda tecnológica já está garantida esses 100 milhões de doses. Nós teremos 30,4 milhões de doses em dezembro e em janeiro, e a partir de março, com lotes sequenciais, né, temos mais 70 milhões de doses já encomendados. Qual é a grande vantagem com relação a isso, Thaís, se você me permite? É que essa vacina ela será produzida no Brasil. Nós temos biomanguinhos, né, que é um patrimônio nacional em termos de produção de vacina, não só apenas nacional, mas de reconhecimento mundial. E as nossas vacinas serão produzidas em biomanguinhos. Nessa encomenda tecnológica que nós estamos fazendo com a AstraZeneca e a Universidade de Oxford, o governo brasileiro, né, assumiu o compromisso de garantir uma transferência de tecnologia para biomanguinhos, para que nós pudéssemos cada vez mais ter autonomia e capacidade de produção da vacina. Secretário, custo para o brasileiro. Algum grupo vai ter que pagar pela vacina, vai ter que procurar pela vacina num hospital particular? Nesses 100 milhões de doses, a custo zero para a população brasileira. É o SUS chegando à sua população. 100 milhões ou 30 milhões? 30 milhões na primeira dose, né, no primeiro lote, primeiro e segundo lote, mais 70 milhões. Ao todo, né, serão 100 milhões de doses. Percebe? É o brasileiro que pagou o seu imposto recebendo a atenção do SUS que lhe é devida nesse aspecto. Secretário, como é que vai ser a distribuição entre os estados? Há estados, por exemplo, como São Paulo, que também está desenvolvendo uma vacina. Qual vai ser o critério da distribuição? Como ela vai acontecer?
Veja bem, a gente tem os dados epidemiológicos tanto da população mais idosa quanto da população, digamos, pensando nos dois primeiros grupos, né? Que seria a população com mais idade e a população dos profissionais de saúde. Nós temos os dados epidemiológicos de cada estado e vamos distribuir, de acordo com esses dados epidemiológicos, fazer uma distribuição necessária que faça a cobertura para cada estado. Mas cada estado, se quiser, vai poder ter a sua vacina e esse protocolo vai ser independente do Ministério da Saúde? Na verdade, eu acho que será, se um determinado estado resolver comprar, se tem outras vacinas, a gente está falando da vacina de Oxford, né? Mas vamos supor, por exemplo, que outra vacina surja. O Ministério da Saúde vai entrar para tentar comprar essa vacina, adquirir essa vacina, distribuir essa vacina, não apenas uma ou qualquer outra, o que também não impede que qualquer estado ou município possa também fazer a compra da sua vacina e fazer não são excludentes, na verdade são iniciativas convergentes, porque o objetivo de todos nós é garantirmos a saúde da população brasileira. O senhor citou a vacinação contra a hepatite, que já faz parte do ano calendário, né, da campanha de calendário do Ministério da Saúde. Pode ser o caso da Covid? A Covid passa a ser uma vacinação permanente e todos os anos, como da influenza, por exemplo? Essa é uma pergunta importante, Thaís, assim, que eu acho que a gente deixa um tanto quanto em aberto. A gente precisa entender, né, estamos falando de uma doença que ela existe há 5 meses. Muitas vezes as pessoas utilizam, né, de quererem evidências, né, científicas em cima de uma doença, em torno de uma doença que existe há 5 meses no mundo inteiro, 5, 6 meses no mundo inteiro. Então, a gente não conhece ainda exatamente se a minha imunização ela será permanente, se eu preciso de fazer novos reforços, se a cada ano eu preciso tomar uma nova vacina, como acontece, por exemplo, com a vacina da influenza, que às vezes, que obviamente muda o vírus. Qual o comportamento genético desse vírus ao longo do tempo? A gente não temos ainda essa resposta. Estamos atentos, estamos fazendo os estudos com relação a todos esses aspectos, mas a gente não sabe ainda dizer com certeza, efetivamente, como será esse comportamento, né? Se ela vai ser, se todo ano nós temos que tomar a vacina novamente, como a gente faz, por exemplo, com influenza, ou se ela será uma vacina que precisa tomar a cada 10 anos, a cada 2 anos, ou basta uma vez na vida. Como temos dentro do nosso programa vacinal, nós temos vacinas com vários comportamentos em relação a isso, né? Então a gente precisa esperar um pouco com relação a isso. Sobre as doses ainda, o senhor falou que serão 100 milhões, mas somos 210 milhões de brasileiros, né? Já há um planejamento para uma fase seguinte, ou aí provavelmente vai ter que cair, esse custo vai ter que ser assumido pelo cidadão? A gente está na fase de análise, de estudo ainda esse outro cenário, né? Nós somos 210 e temos 100 milhões, né? Mas diante do momento, né? Do momento que nós estamos vivendo e com a procura mundial, né? Que a gente está falando de 200 milhões de brasileiros, mas no mundo somos bilhões de seres humanos, né? E que obviamente estamos falando de uma pandemia que não está restrito apenas à população brasileira, mas ao mundo inteiro, né? Então, para garantir, inclusive, a disponibilidade da vacina para outros povos em outras situações, é que o primeiro planejamento é em torno desses 100 milhões, mas com perspectiva, obviamente, de expandirmos esse número. Secretário, só para reforçar para quem está nos assistindo, o plano do Ministério da Saúde é começar a vacinação em dezembro? Tem uma data já? O lote está previsto a recebermos o lote na segunda quinzena de dezembro. Chegando o lote, né, imediatamente será feita a distribuição das vacinas. Esses 30 milhões de brasileiros já podem... Os 15 milhões,2, lembra? Porque são 30 milhões, 30,4 milhões, 15 milhões em dezembro, 15 milhões em janeiro, né? Então, a previsão é de que os 15 milhões chegarão na segunda quinzena de dezembro. Então, 15 milhões já vão poder passar o ano novo vacinados? A gente espera que sim. Esse é o nosso sonho. E depois... Esse é o nosso sonho e esse é o nosso trabalho. Estamos trabalhando arduamente para isso. Então,
Dezembro, 15 milhões e 200, janeiro, 15 milhões e 200, e a próxima leva dos 70 milhões a partir de março, secretário? A partir de março, agora posso estar errando março ou abril, mas na sequência. Tá certo, então, secretário. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado, eu.